Olá, irmãos, graça e paz. É muito bom poder visitar a sua casa novamente com a mensagem desta noite, com a nossa pastoral de quarta-feira e podermos compartilhar com os irmãos o que Deus tem para a nossa vida no dia de hoje. Eu gostaria de iniciar esse momento com uma palavra de gratidão a Deus. Hoje, nos nossos grupos de oração, na nossa igreja, nós tivemos a alegria da ação de Deus em 3 pessoas que estávamos orando nas últimas semanas e nós queremos começar agradecendo. Hoje recebemos um vídeo de gratidão da nossa irmã missionária Neia, lá de Anápolis. Ela estava com a Covid, estava internada e hoje ela recebeu alta, graças a Deus, e louvamos ao Senhor por isso. Um abraço à Neia, ao Raimundo e à Bia, são os nossos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. E também hoje recebemos a boa notícia de que a Sabrina, esposa do Zezinho da farmácia, já saiu em alta também. Ela esteve entubada com a Covid ali em Amparo. Hoje está com o esposo na sua casa, graças a Deus, louvamos a Deus. Também uma outra excelente notícia. Hoje também conversamos com os pais do Otávio, o menininho da nossa igreja de 3 anos. Parecia um fungo lá no seu organismo, havia uma situação preocupante para tratar, não havia médico disponível. E ontem eles foram a São Paulo para uma especialista e, para a glória de Deus, o Otávio está bem. Aparentemente foi um erro de exame de laboratório e tudo está sob controle. Nós louvamos a Deus por essa alegria dessas 3 notícias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bondoso e com a tua mão poderosa o Senhor age, não conforme esperamos, mas conforme a tua soberana vontade. E nós cremos nisso e te agradecemos pela vida da Sabrina, pela vida da Neia, do Raimundo, da Bia. Também nós te agradecemos pela vida do Otávio e dos seus pais, a Renata e o Alex. Nós te agradecemos pela tranquilidade de saber que o Senhor está devolvendo a paz a essa família depois de dias de muita ansiedade, muita apreensão. Confiamos em Ti, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, a intervenção do Senhor em cada vida. E Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Entregamos agora esse tempo de celebração, esse tempo de culto, a cada família que nos acolhe neste momento, as pessoas que estão aqui participando da transmissão, nós entregamos às Tuas mãos e pedimos, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos a nossa participação musical, temos aqui conosco a nossa irmã, a jovem Mariana de Godoy Salomão, que vai participar com as 2 músicas hoje da nossa pastoral de quarta-feira. Então ela vai ministrar agora o cântico, depois nós voltamos com a palavra de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Louvado seja o Senhor. Esse tempo agora é o tempo também de meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando sobre o tema Tenha fé e não medo. E convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, o versículo 8 em diante. E é uma história muito bonita, muito cheia de detalhes e de riquezas. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que ele fala, as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade de Dotã. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ora, Eliseu disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos a estes homens para que vejam. E abriu-lhe, Senhor, os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeste prisioneiro com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel naqueles dias. Pai amado, que o teu Espírito Santo nos dê a palavra certa ao coração nesses momentos de inquietação. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Tenha fé e não medo. Essa é a palavra que Deus tem para você nesta noite. Quantas vezes nós cristãos somos acometidos de uma certa cegueira espiritual ou de uma apatia espiritual a ponto de olharmos para os acontecimentos da vida e dizermos: parece que Deus não está nem aí conosco. Parece que Deus não vai agir, parece que Deus não está atento ao nosso clamor, nada vai acontecer de bom.
e aí vamos colocar no contexto do que vivemos nos dias de hoje, a pandemia da Covid, nós chegamos até a dizer: o Senhor está ausente, o Senhor não vai intervir. Estamos tendo muito prejuízo com isso, na saúde, prejuízo nas famílias, prejuízo na economia, e aí reclamamos de Deus nessa situação. A verdade, meus queridos irmãos, é que muitas vezes, diante das incertezas e dos processos da vida, quando a crise nos acomete, somos tomados pelo medo. Então, neste caso, tenha fé e não medo. Eu escrevi 2 paralelos entre medo e fé. Primeiro, o medo nos paralisa ante o desconhecido. A fé nos ajuda a enfrentar o desconhecido. O medo nos faz recuar e nos aprisiona em nossas emoções. Ficamos acuados. A fé nos faz avançar e nos reveste de coragem. Estou lendo um livro de um escritor chamado Tim Keller, da editora Vida Nova, e Tim Keller ele tem um livro precioso chamado Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento. E nesse livro eu encontro uma afirmação que eu achei muito preciosa. Não importa quais cuidados tomemos, quão bem nos organizemos por uma boa vida. Não importa quão duro nós trabalhamos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos, família e bem-sucedidos em nossas carreiras. Alguma coisa vai inevitavelmente dar errado algum dia na nossa vida. Aí você vai virar para Deus e dizer: espera aí, esse Tim Keller não é bíblico. Mas Tim Keller, exatamente, ele está falando o que a Bíblia está dizendo, que nós temos aflições do mundo. Jesus não nos isenta de dificuldades. Quando eu olho para o texto, eu encontro uma situação de crise e até de calamidade. Primeiro, uma situação do rei da Síria, com um grande exército, com um grande poder de guerra, fazendo emboscadas para o rei de Israel. Eliseu é o homem de Deus, é o profeta do Senhor, e Deus dá uma visão especial para Eliseu enquanto ele está deitado. Deus lhe mostra as coisas que vão acontecer, então ele avisa o rei de Israel: não passe em tal lugar, porque certamente ele tem uma emboscada com o rei da Síria. Então ele manda uma tropa lá e constata que realmente isso está acontecendo. Isso faz a primeira vez, a segunda vez, e não sabemos quantas vezes exatamente, a Bíblia não diz quantas exatamente, mas eu quero confirmar para você que as coisas estavam complicadas, a ponto do rei da Síria dizer assim: olha, nós precisamos saber quem é o espião aqui em nosso meio. Nós precisamos saber quem que está ouvindo as ordens e contando lá. Então um soldado disse: olha, isso não está acontecendo nada disso que o senhor está pensando. Tem um profeta, um homem de Deus, e basta o senhor pensar enquanto está deitado, enquanto está no seu quarto, basta o senhor pensar, Deus já fala com ele e ele conta para o rei de Israel. Esse homem tem uma conexão com Deus, esse homem tem uma conexão de fé em Deus, a ponto de tudo que é tragédia e crise e todo processo que se joga contra ele, contra Israel, Deus avisa. E ele então cumpre a vontade de Deus. Então o rei da Síria resolve acabar com esse negócio. Onde é que ele está? Ele está numa cidadezinha chamada Dotã. Lá em Dotã, é uma cidadezinha lá perto de Samaria, capital lá de Israel. Então manda um exército para lá. Ele mandou uma tropa com cavalos, com soldados e todos armados. E olha, chega de noite escondidos e vão cercando a cidade. E quando for de manhã, que tiver tudo às claras, que esse profeta sair, vocês prendam esse cara, tragam para cá. Quem sabe preso vai parar essa conexão dele com esse Deus dele. Tudo certinho.
tudo bonito. Eles cercaram, mas Deus mandou cavalos e carruagens e fogo para defender o profeta, o homem do Senhor. Na contramão desse acontecimento, surge aquele moço, que provavelmente é Geazi, que é o primeiro que vê a situação e a crise e a calamidade e a conspiração, quando ele levanta cedo, provavelmente para preparar a primeira refeição, a refeição matinal, o de jejum, e quando ele sai, ele vê aqueles soldados todos armados cercando Dotã, e ele vai para Eliseu e diz: o que nós vamos fazer? E aí Eliseu diz simplesmente: não temas, porque mais o que são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Bom, e a história aí nós contamos o que vai acontecer posteriormente, graças a Deus. Mas através da história de Eliseu, estaremos repensando a nossa atitude diante das dificuldades da vida. E por isso eu digo: tenha fé e não medo. Quem tem fé em Deus sabe enfrentar as crises. Observem que o versículo 14 e o versículo 15 nos situa bem claro quando o rei da Síria mandou cavalos, carros e fortes tropas que chegavam sorrateiramente à noite. Tendo levantado muito cedo, o moço vê aquela situação e ele já fica desesperado. Essa é a crise. Um homem cercado por todos os lados, acuado, exatamente como nos encontramos ultimamente. Eu não falo só em termos de Brasil, mas no mundo. E hoje mesmo eu estava olhando a situação da França. A situação da França também tem estado bem problemática. E há muitos países em que a pandemia ainda está muito acentuada, e mesmo em países onde muitos já foram vacinados, ainda tem acontecido o caos, e ainda tem acontecido mortes pela Covid, e hospitais ainda são ocupados por pessoas que têm a Covid. Parece que os processos da vida se jogam contra nós e nos levam a olhar que estamos cercados por carros e cavalos armados e acuados em um canto, sem saber o que fazer, sem saber a dar o próximo passo. Muitas vezes nos encontramos dessa maneira, e provavelmente nesse momento nós nos encontramos assim. Pode ser que seja fruto do nosso pecado, pode ser que seja fruto da nossa desobediência, mas tem casos na Bíblia em que as pessoas foram obedientes a Deus e mesmo assim se sentiram cercadas. O próprio Deus a cercou. Nós encontramos lá um episódio com o apóstolo Paulo fazendo a sua segunda viagem missionária, e ele vai pela região da Frígio-Gálata, ele leva Timóteo consigo, e eles são impedidos de pregar na Ásia. Vão para Mísia, não podem pregar, e em Betínia também, e diz o texto o tempo inteiro que o Espírito do Senhor impediu. Não era coisa do diabo, não era coisa da pandemia, era Deus falando: não é aqui. E até que eles vão para Troade, ele posa lá, não estão pregando o evangelho, eles estão descansando para entender o que Deus está querendo. E Deus então manda uma visão do varão macedônio e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E é interessante que quando você vê a crise, a dificuldade, se você tem medo, você vai sentir acuado, talvez até recuar, voltar atrás. Mas naquele momento o apóstolo Paulo, e nesse episódio especificamente, ele para, mas ele se conecta com Deus, e Deus lhe dá uma visão, e a visão é para que eles vão à Europa. A Macedônia é uma região já da Grécia, do lado da Europa, e nessa visão, então, eles chegam à Europa por vontade de Deus. Aleluia. Quantas vezes
as igrejas estão tendo que fechar os seus trabalhos, quantas vezes as igrejas estão acuadas, mas a igreja está viva. O que temos fechado são os templos, o que temos fechado são as celebrações comunitárias, mas a igreja continua viva, continua com fé, continua crendo em Deus, vendo a ação de Deus. A igreja continua atuante, a igreja consegue ver os recursos que Deus nos envia. Um dos próprios recursos que Deus está nos enviando é a tecnologia que temos em acesso neste momento. Estamos na sua casa, através da transmissão pela internet, uma importante ferramenta que Deus preparou ao longo da história e de que muitas pessoas usaram para o mal, e o Senhor tem usado para glorificar o nome dEle, aleluia, porque Deus é Deus. Quem tem fé e não tem medo, sabe enfrentar as crises. Eliseu olhou para o acontecimento dos soldados cercando a cidade de Dotã e manteve-se sereno. Mas ele não olhava para os soldados, e ele sabia exatamente que aqueles soldados estavam ali. Aliás, Deus lhe falou antes. Mas ele olhava para os montes, onde tinha o poder de Deus agindo. Aleluia. Segunda ideia desse texto: quem tem fé sabe que Deus está presente em todas as circunstâncias. Deus estava presente ali. Deus estava no monte. Deus estava fazendo cavalos e carros de fogo descerem. Deus estava se manifestando com poder. Deus estava se manifestando com a sua proteção. Deus estava se manifestando como o escudo protetor. Deus estava se manifestando com os recursos do Senhor. Lá no Salmo 46, eu gosto muito desse salmo, são 9 versículos, mas ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, ainda que os montes se despenquem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Parece que o texto vai descrevendo terremotos, maremotos, tsunamis. Depois ele fala de guerras lá no final. E aí ele diz, em dado momento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem tem fé sabe que Deus está presente em toda e qualquer circunstância e confia nesse Deus. Eu li um texto hoje à tarde, dentro do livro que estava lendo, no Salmo 34, versículo 1 a 3, há uma afirmação muito interessante: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. É o Salmo 34, de 1 a 3. Meus queridos, o texto fala bendizer o Senhor em todo o tempo, não em alguns tempos, não em alguns momentos. Olha, às 20 horas eu vou bendizer ao Senhor, às 21 horas não. Não, essa semana eu vou bendizer ao Senhor, porque hoje contamos bênçãos, mas amanhã que as tragédias me alcançam, eu não vou bendizer ao Senhor. Eu vou bendizer ao Senhor quando o resultado for positivo, quando for negativo, eu não vou bendizer ao Senhor. Não há essa condição. O próprio apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ainda diz: em tudo dai graças, em tudo. Aqui também o texto diz: bendizei ao Senhor em todo o tempo. Esse momento é um momento de bendizer ao Senhor. E há um convite: os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. E há um convite para esses aflitos se alegrarem no Senhor. Aconteceu, Senhor, deve ser bendito na sua vida, deve ser glorificado na sua vida.
Terceira ideia do texto. Quem tem fé em Deus e não tem medo, sabe compartilhar uma visão com os seus contemporâneos. E observem bem, o moço que trabalhava com Eliseu não conseguia ver. Tanto é que ele foi tomado de pavor, a ponto de, no versículo 16, Eliseu diz a ele, dá um conselho: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora observe bem, a expressão não temas na Bíblia, pelo menos os estudiosos dizem isso, eu mesmo nunca contei, eu estou afirmando e confiando naqueles que contaram e falam sobre isso. Essa expressão na Bíblia aparece 365 vezes. Então vou tentar fazer um gancho disso. Deus diz a cada um de nós: não temas, uma vez por dia, durante o ano inteiro. Termina o ano e Ele continua dizendo para você: não temas. Bom, isso Eliseu está dizendo para aquele rapaz. Mas aí aquele rapaz não está entendendo nada, a ponto de Eliseu levantar a voz ao Senhor e orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu peço-te que lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não havia nada mais, nada menos do que o recurso do Senhor. O problema é que quando nós temos medo, nós paralisamos, nós ficamos acuados e não sabemos o que fazer. E esse rapaz precisamente está dizendo aqui: o que nós vamos fazer? Ele está questionando: por que isso? O Senhor é um homem de Deus, é isso que ele está querendo dizer com isso. Mas como é que Deus permitiu essa turma, essa galera toda cercar Dotã, e nós estamos aqui acuados, nós estamos aqui cercados, mas ele não está vendo o recurso de Deus, porque ele está tomado de medo, e o medo o paralisou de olhar para frente, de olhar os recursos do Senhor. Há um texto que relata um momento de muito medo, que se encontra lá em Marcos capítulo 4, versículo 45 a 41, quando Jesus e seus discípulos vão para o barco, depois de um tempo de pregação, de compartilhar, de multidão. E aí, nesse barco, Jesus está dormindo, e o barco começa a ser jogado de um lado para outro, numa tempestade, num vento rápido, e começa a entrar água, e Jesus está dormindo sobre um travesseiro, e os discípulos estão apavorados, e tirando água do barco, e olhando aquela tempestade, e até que eles se incomodam tanto com aquela paz que Jesus tem, e ele diz: mestre, o senhor não está nem aí que a gente morra afogado, nós vamos morrer, esse barco vai afundar. Jesus se levanta, vai lá fora, repreende os ventos e o mar, tudo fica tranquilo. Os discípulos estavam apavorados, mas quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos começam a pensar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? As grandes questões do medo, ou de estarmos tomados de medo, de pavor, é porque os desafios e os processos da vida, das crises que vão chegando a nós, nos impedem de olhar a ação de Deus. Jesus tinha dito que eles iam chegar do outro lado, para o outro lado do mar da Galileia. E, no entanto, os discípulos estavam com medo de uma tempestade. Abra os olhos. E diz o texto lá no versículo 41, quando os discípulos olham, eles maravilharam-se, os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Eu imagino a alegria de Geazi, aquele rapaz que está trabalhando com Eliseu, que de repente ele abre os olhos, Deus dá a ele uma revelação especial, e ele olha os recursos de Deus, os cavalos e carros de fogo, e depois Eliseu então começa a orar para que aqueles soldados que estão atacando fiquem cegos,
que não enxergam o que está acontecendo, e eles são levados ou direcionados para Samaria, a capital, aonde estava todo o exército de Israel, e poderiam simplesmente atacá-lo ali em Samaria. Mas Eliseu não está interessado em punir aquele exército, mas está interessado em demonstrar o poder de Deus e a sua grandeza neste momento. Quem tem fé e não medo, vê o cuidado de Deus chegar dos céus. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Não eram homens, não eram tropas, mas Dotã estava tomada pelo poder de Deus, porque havia um homem ali que focava em Deus. Chamamos isso de proteção. Deus é escudo protetor. Agora, proteção, eu quero dizer para você, e aí, aqui você que está enfrentando problemas com a família, você que está preocupado com o seu parente, com o seu filho, com a sua tia, com sua avó, com o seu irmão, com o seu esposo, com a sua esposa, seja lá quem for, querido seu amigo ou amiga ou vizinho, Deus nos promete proteger. Agora, eu quero dizer o seguinte: proteção de Deus significa que nada pode tocar você, exceto aquilo que Deus permite. Essa é uma grande verdade que eu quero falar para você nesta noite. Em segundo lugar, significa que não existe situação difícil na sua vida que não passe primeiro pelo filtro do amor de Deus. Aleluia. Terceiro lugar, significa a proteção de Deus, significa que qualquer coisa ruim que acontece com você também faz parte da proteção de Deus. Eu me recordo lá no Salmo 46, quando o salmista está dizendo, ele faz um convite às nações: vinde e contemplai ao Senhor, aquele que assolações efetuou na terra. Não fala que o diabo efetuou assolações na terra, mas fala que Deus efetuou assolações na terra. Pense nisso. Proteção de Deus significa que nada vai atingir você que impeça a Deus de cumprir o plano dele em sua vida e sua família. Nada. Não significa que nada vai atingir, mas que nada atinge sem que Deus cumpra o plano dele para a sua vida. Querido, foi a visão que certa ocasião levou o Gideão a enfrentar os midianitas e os moabitas, com 500.000 soldados, e ele apenas com 300 soldados, a visão focada em Deus, tendo fé e não medo. A falta de fé fez os espias, tempos atrás, a condenar a terra prometida. A falta de fé e o medo fez com que os espias olhassem para a terra prometida e só percebessem os gigantes, e só se considerassem gafanhotos. Foi medo e falta de fé. A falta de fé fez o rei Acabe hesitar 3 anos em conquistar Ramote-Gileade, que era uma cidade deles, que foi tomada pelo rei da Síria há muitos anos. A falta de fé fez o povo tremer diante das ameaças do gigante Golias, e eles foram tomados de medo, porque olhavam para o tamanho do homem e não olhavam para o tamanho de Deus. Só Davi olhou para o tamanho de Deus. Para a gente concluir, o rei da Síria foi envergonhado. Deus batalhou pelo seu povo. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe, as coisas estão complicadas, mas quem está conosco tem todos os recursos dos céus. Quem está conosco sabe de todas as coisas, é o nosso Deus. Então, eu quero concluir dizendo: tenha fé e não medo diante da pandemia. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Vamos ouvir mais uma música agora pela Mariana.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. É poderoso mesmo o nome de Jesus. Tem aqui alguns pedidos de oração. No nosso momento de intercessão, sempre temos recebido muitos pedidos de oração e temos procurado colocar no nosso grupo da igreja para que os irmãos orem, e temos procurado também orar nas nossas transmissões. Vamos orar pela dona Filomena e a mãe da Ney e do Leandro, membros aqui da nossa igreja. A dona Filomena mora lá em Ubiratã, no Paraná. Ela teve um problema de saúde, uma pressão alta, um princípio de AVC, e teve que ser internada para tratar. Já está controlada a pressão, com a graça de Deus, e logo estará em casa de volta. Orar também pela Loide, irmã da nossa irmã Ney e Leandro, também lá de Ubiratã, que fez uma cirurgia cardíaca, vai precisar fazer mais uma.
e orar também pelo reverendo Wellington, da IPI de Vila Ipê, em Campinas. Orar por ele, pela esposa Valéria. O reverendo Wellington está entubado com a Covid, em um hospital em Campinas, e já há alguns dias, vamos orar. Ele deu uma melhorada nesses dias, orar para que Deus abrevie o seu tratamento, em nome de Jesus. Vamos continuar orando pela dona Rita e seu custódio. Eles são os pais do pastor Galdino. O pastor Galdino é de Ouro Fino, aqui pertinho de Monte Sião, e os seus pais estão aí com problemas de saúde, e vamos orar por ele, vamos interceder. E também vamos interceder pelo Clayton. O Clayton é irmão da Claudete, da Silvana, da nossa igreja. O Clayton foi criado aqui na igreja, sua mãe era dona Filinha, já está no Senhor, mas o Clayton pegou a Covid, ele e a família toda, mas ele complicou um pouco e hoje ele está entubado no hospital de Ouro Fino. Então vamos orar por ele, vamos orar pela sua família, e com a graça de Jesus vamos interceder por esses pedidos que foram colocados, foram enviados pelos irmãos. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos tem dado esse privilégio de recebermos a Tua palavra, esse privilégio de recebermos a instrução do Senhor. E Te louvamos, porque diante das dificuldades da vida, dos processos da vida que nos levam a enfrentar crises, sobretudo nesse momento de pandemia, nós recebermos uma palavra dessa, de que temos que reagir com fé e não com medo. Confiamos em Ti, o Senhor tem a história na sua mão, o Senhor é o que faz, o que realiza e que tem poder para todas as coisas. E em nome de Jesus nós queremos entregar esses irmãos que pediram as nossas orações, a dona Filomena, pedimos que o Senhor devolva a dona Filomena ao convívio do seu esposo, dos seus filhos. Também pedimos pela cirurgia da Loide, ó Pai, pedimos que o Senhor entre com a sua providência, em nome de Jesus. Oramos também pelo nosso colega, o reverendo Wellington, que está ali em Campinas, está entubado com esse problema da Covid. Cuida dele, cuida de sua esposa, que está angustiada, seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, recupera o Teu servo, devolvendo ao convívio de sua família. Em nome de Jesus também colocamos a vida da dona Rita e do seu custódio, os seus filhos que estão apreensivos, especialmente o pastor Galdino, que não pode ir para cuidar dos pais, que está distante, só esperando as notícias. Que o Senhor tranquilize o coração do Teu servo e também cuida dos Teus servos ali, também com a Covid, em nome de Jesus. Pai amado, eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e nesta hora também queremos orar pelo Clayton, Pai, e nós não sabemos a dimensão da inflamação do seu pulmão, mas sabemos a dimensão do poder do Senhor. E se o Senhor tem um plano para a vida dele, que o Senhor o alcance com misericórdia e bondade. Restaura, Senhor, o Clayton, em nome de Jesus, visita ali no hospital. Cuida também da Claudete e de sua família, que estão angustiados. A Silvana, que está angustiada, a sua irmã. A esposa do Clayton, os seus filhos, a sua família que tem se preocupado, ó Deus, em nome de Jesus. Clamamos a Tua misericórdia. Clamamos a Tua bondade sobre esta família, em nome de Jesus, ó Pai. Agora eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Senhor conforte as famílias que perderam seus entes queridos neste país e em todo o mundo, ó Pai. Pessoas que se viram no meio de uma grande dificuldade, perdendo pessoas amadas. Conforta e consola os corações. Eu quero orar agora, Senhor, especialmente pela produção de kits para intubação. São remédios que precisam nos hospitais, e já o estoque está limitado em algumas regiões.
Entra com a tua providência, Senhor, a fim de que ninguém pereça sem o recurso que o Senhor vai enviar. Entra com a tua providência naquelas pessoas que estão precisando de um leito hospitalar. Em nome de Jesus, entra com a tua providência, cuidando dos médicos, das enfermeiras, do pessoal de administração de hospital, do pessoal do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde, das vigilâncias sanitárias, daqueles que estão conduzindo nas estradas os equipamentos hospitalares, ó Pai. Misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós pedimos, nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor, com a sua bondade, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que o Senhor sempre nos acompanhe e nos dê a sua provisão e proteção, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. Um grande abraço a você, meu irmão, um grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor.